Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é a continuação do filo Plateumintos. Então vamos lá. Vocês viram na outra aula que o filo Plateumintos ele é dividido em três classes: turbelária, que são as planárias, trematoda, que é o esquistossomo, e cestoda, que são as tênias. As planárias, vocês estudaram que são plateumintos de vida livre. Hoje nós vamos estudar a classe trematoda e a cestoda, que são parasitas, tudo bem? Então vamos lá, classe trematoda. O principal representante aqui é o Schistosoma manzoni. Ele possui cerca de 1,5 cm de comprimento. Ele é um parasita que causa a esquistossomose, que também é conhecida por barriga d'água. Eles ficam alojados, porque o macho e a fêmea, tá? Eles ficam alojados nos vasos sanguíneos do fígado, do baço e do intestino. Eles vão provocar um derrame de líquidos no abdômen do hospedeiro. Então, esse abdômen fica inchado, né? E por isso que se conhece essa doença por barriga d'água, por esse inchaço. Fica assim, ó, tá vendo? A região abdominal bem inchada. Ó, também pode acontecer em animais, não é só no ser humano, não, tá? Então, em mamíferos também pode acontecer se, no caso, o animal entrar em contato com o parasita. O macho, ele tem um canal que é chamado ginecóforo. Dentro desse canal é onde a fêmea vai ficar alojada durante a reprodução. Eles possuem ventosas, com essas ventosas, que é como se fosse uma borrachinha, é que eles vão usar para se fixar no organismo do hospedeiro, seja o animal, seja o homem, tá? Então, aqui, olha, esse é o macho, né? E a fêmea, que é essa aqui mais fininha. Então, na reprodução, ela fica alojada dentro desse canal aqui, que é chamado canal ginecóforo. Então, essas são as ventosas, tá vendo que como eles grudam? E a boca, que eles têm sistema digestório incompleto, né? Que são plateumintos. Eles só têm boca e não têm ânus. No ciclo de vida, existem dois hospedeiros: o hospedeiro definitivo, que no caso é o homem, e o hospedeiro intermediário, que nesse caso é o caramujo, tá? Quando a gente diz hospedeiro definitivo, é porque dentro dele, no caso aqui o homem, acontece a reprodução sexuada. Sempre assim, quando é definitivo, a reprodução é sexuada. E quando é intermediário, a reprodução é assexuada, que aqui no caso é o caramujo, tá? Então vamos lá, ó, esse é o ciclo de vida do esquistossomo. Então, olha, eles vão viver aqui já adultos, macho e fêmea, nas veias. Aqui tá mostrando o intestino, mas eles podem viver também lá na veia, nas veias do fígado e do baço. Normalmente eles ficam aqui no intestino quando eles vão se reproduzir. Aí o que acontece? Os ovinhos, que são muitos, vão sair com as fezes. Aí uma pessoa que elimina as fezes próxima aqui do rio, esse ovo vai cair vai sair nas fezes e vai cair aqui na água. Esse ovo até ele tem um formato característico, que ele tem essa partezinha aqui, tá vendo? Isso é característico de ovo do xistossoma. E aí desse ovo vai sair uma larvinha, que é chamada miracídio. É uma larva ciliada, ó, tá vendo? Ela vai se locomover por esses cílios, até ela encontrar o caramujo, que é o planorbídeo. Então, é uma espécie de caramujo específico, não é qualquer caramujo. Então, nesse rio tem que ter a presença do caramujo para o ciclo
se completar. Como esse miracídio entrou aqui no caramujo, vai acontecer a reprodução assexuada do miracídio, por isso que ele é intermediário. Aí vão sair outras larvinhas maiores e bem ágeis, tá? Que são as cercárias. Então, elas vieram da reprodução dos miracídios dentro do caramujo. Aí essas larvinhas vão nadar muito ativamente, muito rápido, e vão encontrar o hospedeiro definitivo, que no caso aqui é o homem, e vão penetrar pela pele. No momento da penetração, provoca coceira, tá? Aí essas larvinhas vão se instalar nos vasos sanguíneos do fígado, do baço, do intestino, vão crescendo, porque elas vão se alimentar do alimento do hospedeiro, tá? Então, por isso que normalmente fica no intestino, porque aí elas vão se alimentar ali do alimento que está no sangue, né? E vão crescer e se alojar ali e começar a reprodução tudo de novo e continua o ciclo. Então, quando eu mostrei para vocês lá o cachorro, esse cachorro, no caso, pegou entrando na água, onde tem o caramujo e as larvinhas, né? Então, quer dizer, poderia ser até qualquer outro mamífero, tudo bem? Então, esse é o ciclo do Schistosoma manzoni que causa a esquistossomose. Profilaxia. Então, profilaxia significa meios de se evitar. Então, fazer o tratamento dos doentes, né? Saneamento básico, porque se esse doente não eliminar essas fezes próxima de um rio, então nada disso vai acontecer, o ciclo não vai fechar. Então, o saneamento básico, que vocês sabem que é tratamento de esgoto, tratamento de água, coleta de lixo, tudo faz parte do saneamento básico. Então, nesse caso, tendo saneamento básico, essas fezes não vão chegar no rio. Combate ao caramujo, tá? O caramujo, ele é o hospedeiro intermediário. Se ele não existir, o ciclo não fecha, porque a larva que entra no caramujo, que é o miracídio, ela não tem a capacidade de entrar na pele do homem, tá? Ou de um outro mamífero. É só entrando no caramujo que vai continuar o ciclo. Então, eliminando o caramujo, esse ciclo não fecha, tá? Então, é uma forma de se evitar. Como eliminar o caramujo? Existem moluscocidas, que são venenos para matar o caramujo, e também o controle biológico, que vocês já estudaram também, que seria o quê? Colocar um predador natural na água para poder eliminar o caramujo. Então, isso faria parte de um controle biológico. Bom, agora nós vamos falar da classe Cestoda, que são as tênias, que são conhecidas como solitárias. Existem algumas espécies que parasitam o intestino humano. As mais comuns é a Taenia solium e a Taenia saginata. A Taenia solium, o hospedeiro intermediário dela é o porco. A Taenia saginata, o hospedeiro intermediário dela é o boi. Tem também essa tênia que é de Philobothrium latum, que ela fica no peixe de água doce, tá? É menos comum, mas acontece, ela é uma tênia também. Bom, então aqui, olha, o Scolex é o nome da cabeça da tênia. Então, tem tênia que só tem ventosas, tem tênia que tem ventosa e gancho, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó, a Taenia solium, ela tem os dois, ela tem as ventosas e tem os ganchos. A Taenia saginata, que é aqui o hospedeiro é o boi, ela só tem ventosas. Essa tênia que é a do peixe, que eu falei que não é tão comum, mas ela também está presente, pode estar presente em peixes de água doce, ela tem gancho também, tá? E ventosas. O corpo é formado por várias divisões, tá? Essas divisões são chamadas de proglótides ou proglotes, tanto faz.
O começo aqui são proglótides imaduros, significa que não está, não tem ovos dentro deles, esse começo aqui do corpo. Os últimos, que são considerados proglótides maduros, eles estão cheios de ovinhos, tá? Que vão sair com as fezes do hospedeiro, né? Sai o proglótide e os ovos. Depois ela regenera, certo? Então, é considerado maduro por conta disso, por ele estar cheio de ovos, tá? A doença é chamada teníase. Então, o porco e o boi são os hospedeiros intermediários, ou seja, ocorre a reprodução assexuada dentro deles, e o homem é o hospedeiro definitivo, onde acontece a reprodução sexuada. A tênia, ela vai se nutrir de parte do alimento que foi ingerido e já foi digerido pelo hospedeiro, tá? Por quê? Porque como elas não têm o sistema digestório, então elas absorvem o alimento que já está digerido, tá? Por isso que ela é considerada um parasita, né? Ela está vivendo às custas do hospedeiro. Elas podem atingir mais de 10 metros de comprimento. Então, assim, como é muito grande, por isso que ela é chamada de solitária. Ela fica sozinha lá no intestino, tá? São hermafroditas, mas elas fazem autofecundação. Como são sozinhas, não tem nem como ter outra com esse tamanho, tá? Elas são hermafroditas, então dentro de cada proglote tem órgãos masculinos e órgãos femininos. Aí o que elas fazem para se reproduzir? Elas dobram um proglote por cima do outro e ocorre a transferência de espermatozoides e assim ocorre a fecundação dentro dos proglótides e a formação dos ovos, certo? Então, por isso, autofecundação, porque é ela com ela mesma. Mas como é fecundação, essa reprodução é sexuada, não é assexuada por ela estar sozinha, não. Como ela tem a fecundação, então é considerada uma reprodução sexuada, tá? Existe uma tênia, que é do cão, que é chamada Echinococcus granulosus, que é um verme, tá? Que forma uma espécie de um tumor, uma bola, que é denominada cisto hidático, que caracteriza a doença chamada hidatidose. Então, aqui, olha, esse verme é o Echinococcus granulosus, que causa a doença hidatidose. Esse verme ele se aloja no fígado e nos pulmões no homem. Agora, nos cães e nas raposas, ele fica alojado no intestino deles. A estrutura corporal da tênia. O corpo ele está adaptado à vida parasitária, né? Que é o que eu falei para vocês, que ela está vivendo às custas do hospedeiro. Na região anterior, que é a cabeça, chamada escólex, existem as estruturas que vão auxiliar na fixação do parasita no intestino, tá? Aquelas estruturas que eu mostrei para vocês, que são as ventosas e os ganchos. Então, a tênia solium tem os ganchos e as ventosas, e a saginata tem somente as ventosas. Eu estou falando dessas duas, pessoal, porque são as mais comuns, tá? Então, aqui, olha, a tênia saginata só com as ventosas e a tênia solium com as ventosas e os ganchos. A região posterior do corpo, ela é bem alongada, né, que ela é bem comprida, e é formada por estruturas chamadas proglótides, tá? Também pode denominar de proglotes. Então, ao comer essa carne mal cozida dos animais que estão infectados, tá? O porco e o boi,
o homem vai ingerir cisticercos, que são larvas. Então, essas larvas vão estar na carne. E aí, lá no intestino do homem, elas vão originar as tênias adultas. Então, isso é chamado de teníase. Caso o homem ingerir os ovos da tênia solium, tá? Então, aqui ele ingeriu a larva na carne. Se ele ingeriu os ovos na água, na fruta, na verdura, ele vai ter uma outra doença que é chamada cisticercose, tá? Só que isso só vai acontecer, essa doença só vai acontecer se ele ingerir ovos da tênia solium, que é a tênia que usa o porco como hospedeiro intermediário. Se ele ingerir ovos de tênia saginata, que é a do boi, essa doença não vai acontecer, tá? A larva não sobrevive no corpo do homem, só a larva da tênia que habita o corpo do porco, certo? Então, aqui, olha, tem o boi e tem o porco. Eles são os hospedeiros intermediários. Então, os cisticercos é o nome da larva. Eles estão na musculatura deles, está na carne. Aí, o que vai acontecer? Aqui está a carne, aqui está a larvinha. O homem vai ingerir essa carne mal passada. Então, ele vai ingerir a larva, tá? Ingerindo a larva, essa larva vai para o intestino, aí ela vai inverter, ela estava aqui assim, ela vai inverter aqui e essa parte vai ser transformada em proglótides, grande, vai crescendo, que fica desse jeito lá no intestino, certo? Então, essa é a tênia adulta. Aí, as proglótides grávidas, lembra que eu falei que o final do corpo que tem as proglótides grávidas, ou seja, que está cheia de ovos, né? Então, a proglótide, aqui está um proglótide, ó, uma partezinha cheia de ovos, vai ser liberada, e aí os ovinhos saem dessa proglótide, esse é o ovo. Aí ele contaminando qualquer alimento que seria ingerido pelo porco ou pelo boi, então eles vão ingerir o ovo. Desse ovinho vai sair a larva dentro do corpo deles e essa larva vai se instalar na musculatura. Então, essa larva vai se reproduzir assexuadamente neles e vai ficar lá na musculatura, e quando o homem comer essa carne com a larva, ele vai desenvolver a tênia aqui no intestino, que ele é definitivo por conta que ela vai se reproduzir sexuadamente, através da autofecundação. Então, esse é o ciclo da teníase. Para o homem ter cisticercose, ele teria que estar aqui no lugar do porco ou do boi. Então, o homem é que ingere o ovo. E aí, a partir do momento que ele ingerir o ovo, do ovo sai a larva que vai para a musculatura dele. Então, se acontecer isso, ele vai ter cisticercose. Então, se seguir o ciclo, ele comendo a carne contaminada, ele tem teníase. Se ele comer o ovo, ele vai ter cisticercose. Essa que é a diferença. Sintomas da teníase: dor abdominal, dor de cabeça, diarreia, perda de apetite, fraqueza. A profilaxia, que é os meios de se evitar a teníase, é através do tratamento dos doentes e a higiene pessoal e o saneamento básico, novamente, tá? Porque se o doente ele vai eliminar os ovos lá dentro dos proglótides pelas fezes. Se essas fezes entram em contato com algum local que o porco ou o boi vai ingerir o ovo,
então a doença continua. Então, por isso que o saneamento básico é uma prevenção, porque aí o homem não deixaria essas fezes em qualquer local, né? Teria o tratamento de esgoto que mataria tudo isso, né? Eliminaria tudo isso. Inspeção de carnes nos abatedouros, né? Então tem que examinar e ver a procedência dessa carne, da onde ela vem, se esses animais estavam contaminados ou não, e consumir carnes e os derivados das carnes bem cozidos, assados, enfim, porque se ela tiver contaminada e esse alimento for bem cozido, mata a larva que está na carne. Sintomas da cisticercose. Então, os sintomas vão depender da localização do cisticerco, que é a larva. Então, depende de onde ela vai se instalar. Ela vai se instalar numa musculatura, mas depende. Então, ela pode se alojar nos olhos, ela pode se alojar nos músculos, braço, perna, ela pode se alojar na pele, ela pode se alojar no cérebro, tá? Que normalmente é isso que acontece. Ela se aloja no cérebro e aí a doença pode ser fatal, tá? Então, para ter cisticercose, tem que ingerir os ovos da água e verduras e frutas contaminadas. A profilaxia, higiene pessoal, né? Lavar as mãos, porque isso, a cisticercose é ingestão de ovos, tá? Então, higiene pessoal, de novo, saneamento básico, porque se tem o saneamento, esses ovos não vão parar lá no ambiente. E lavar bem frutas e verduras e ferver ou filtrar a água, porque aí a contaminação vai acontecer a partir daqui, tá bom? Bom, pessoal, então esses são os parasitas que eu tinha que explicar para vocês aqui dos plateumintos, tá? Então, os principais aqui são o esquistossomo, lá da barriga d'água, esquistossomose, e as tênias solium e saginata, que do porco e do boi, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, que nós vamos ver os nematóides, que são vermes também, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.